Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de março de 2026, 6 horas, horário de Brasília. O cerco se fecha na Península da Crimeia, com esses ataques diários que a Ucrânia está fazendo, mais um ontem, na data do dia 19. A Crimeia está em chamas, literalmente em chamas. Todo dia temos incêndios provocados por drones ucranianos. O coração da defesa russa estremece na cidade portuária de Sevastopol, enquanto drones ucranianos riscam os céus e aniquilam batalhões inteiros e ondas de fogo. Kiev enfrenta um inimigo silencioso e igualmente letal, a asfixia financeira, que é causada pela Hungria, que está se negando a aprovar um financiamento de 90 bilhões de euros aprovado no final do ano passado. Entre a glória nos campos de batalha e o bloqueio político em Bruxelas, fique conosco até o final para entender como o próximo movimento pode mudar tudo. E também aproveite, já se inscreva no canal, o canal que você vê a verdade, deixe seu like, peço a todos que deixem o like, compartilhem, comente sua visão sobre este conflito que não para de escalar. A madrugada de 19 de março vai ficar marcada na memória dos moradores de Sevastopol. Na madrugada, horário local, lá, na Ucrânia, né? Crimeia, a península ucraniana, é ocupada pela Rússia. Como o momento em que a guerra bateu à porta, com uma força avassaladora, o silêncio da Crimeia ocupada tem sido estilhaçado pelo zumbido persistente de drones ucranianos todas as noites e algumas vezes até de dia. Uma sinfonia metálica que precede o caos. Relatos colhidos em canais de mídia russos pintam um cenário de pânico. Explosões secas ecoando pelo centro da cidade, vidros vibrando e o clarão de sistemas de defesa tentando interceptar o inevitável. O alvo não foi aleatório. As forças ucranianas miraram o coração logístico e tecnológico da ocupação russa. O prédio do 3º Regimento de Defesa Aérea foi mirado, é da Defesa Aérea Radiotécnica. Imagine vocês, caros amigos, a precisão necessária para atravessar camadas de radares e atingir justamente o nervo óptico da defesa russa na região. E acertaram, bingo, no alvo. E o prédio pegou fogo. Deve ter destruído ali muito equipamento que os russos não divulgam, e justamente equipamento sensível de monitoramento. E também vamos falar, na mesmo ataque, um golpe na gigante Almas Antei. E o ataque, então, foi além dessa primeira parte que eu falei para vocês. Ou seja, é confirmado pelo canal Crimean Wind, que eles confirmaram que pelo menos 5 drones mergulharam contra as instalações da empresa Almas Antei. Para quem não conhece a Almas Antei, estamos falando da espinha dorsal da indústria bélica russa. Os criadores dos sistemas, dos temidos, né? Não pela Ucrânia, que já tem destruído muitos, mas os temidos S-300 e S-400. Então, atingir o Almas Antei é como desarmar o escudo de um gigante antes de desferir o golpe fatal. O governador de Sevastopol, Razvoshaev, tentou controlar a narrativa, mencionando apenas danos em prédios civis e baixas isoladas, mas o estrondo e o fogaréu mostrado nas redes sociais próprias russas, de blogueiros russos, conta uma história diferente, a de uma vulnerabilidade exposta, e a Ucrânia não está apenas atacando, ela está desmontando a capacidade russa de ver e reagir aos ataques futuros. E enquanto isso, Sevastopol está queimando, as estepes do leste e do sul tornavam-se um matadouro moderno. O Estado-Maior ucraniano reportou números que desafiam a compreensão. Mais de 1.500 baixas russas em um único ciclo de 24 horas passadas. Mas como chegamos a este nível de letalidade? O comandante Robert Brody,
que é conhecido no campo de uma batalha como Madiar, ele revelou os detalhes sombrios. Aproveitando-se do nevoeiro que eu já relatei ontem, as tropas russas tiveram muitas perdas e muitas baixas, inclusive são números atualizados, quando eu falei 1.500, já acima das 900 baixas que eu falei ontem que os russos tiveram por causa do nevoeiro e dos ataques ucranianos, ou seja, é mais uma atualização do que os russos estão entrando em pânico por causa do excesso de baixas, que normalmente, ultimamente agora estava em torno de 1.000 baixas por dia, nesse dia foi a 1.500 baixas, ou seja, é um desespero, né? Naquela linha de frente de 100 quilômetros, como eu falei ontem, ou seja, era 900, já subiu mais 600 atualização de ontem, ainda daquela operação. No entanto, o que os russos têm encontrado são os enxames da morte, ou seja, drones, né? Drones ucranianos agindo como sentinelas invisíveis. Eles caçaram cada movimento de névoa e, segundo o comandante Braud, escreveu, continuam caçando. Ele descreve um cenário apocalíptico onde centenas de soldados russos têm sido abatidos por unidades de sistemas não tripulados, antes mesmo de dispararem um tiro contra as posições defensivas. O uso dos códigos militares 200 para mortos e 300 para feridos tornou-se uma contagem incessante. Em apenas um dia e meio, quase 1.000 soldados russos, ou melhor, 1.500 soldados russos foram retirados de combate. É uma guerra de atrito onde a tecnologia ucraniana está moendo a massa humana enviada por Moscou a comando do ditador que não está mais, né? Ele estava encastelado no Kremlin e agora está fugido. Ninguém sabe onde ele está escondido, em algum bunker por aí, que vou falar sobre isso no último vídeo. Convido vocês a assistirem. E o xadrez político é um abismo financeiro que é a Hungria, né? O Viktor Orbán, que é aliado, ele faz parte da União Europeia, faz parte da OTAN, e ele está vetando, tem que haver unanimidade para o empréstimo acontecer, e ele está vetando a Ucrânia como um bom aliado, um bom soldado do Vladimir Putin, né? Então nem toda batalha é vencida com pólvora, né? Lá na linha de frente em Bruxelas, o campo de batalha é feito de papel, vetos e interesses enérgicos. A Ucrânia olha para o horizonte e vê um abismo orçamentário se aproximando. O plano de ajuda de 90 bilhões de euros, vital para manter o Estado ucraniano funcionando até 2027, esbarra na figura impenetrável de Viktor Orbán. O primeiro-ministro húngaro transformou a ajuda humanitária e militar em uma moeda de troca perigosa, exigindo o fluxo que foi interrompido, né, para que volte a ser ininterrupto de petróleo russo pelo gasoduto Druzhba, porque a Ucrânia bombardeou esse gasoduto Druzhba e eles, para ninguém mais na Europa receber o petróleo. E o Kiev acusa a Rússia de sabotar o gasoduto, porque foi feito em território russo, e a Ucrânia nega que ela tenha atacado. A Hungria acusa a Ucrânia de atrasar os reparos no meio deste impasse. E o dirigente da Naftogaz tenta convencer delegações europeias de que a infraestrutura está sob ataque direto do Kremlin. É um jogo de espelhos onde a economia ucraniana pode colapsar na primavera se a política europeia não encontrar uma saída para o bloqueio. Húngaro e eslovaco. Sem dinheiro, os drones param de voar. Sem drones, a linha de frente desaba, o risco é real e imediato. No entanto, eu tenho uma avaliação que a Europa não pode deixar isso. E segundo já comentários de fontes ainda não confirmadas, eles têm dito que vão fazer um artifício para, independentemente do veto de Orbán, o dinheiro, ou pelo menos o dinheiro de necessidade mais imediata, porque aqueles 90 bilhões eram para 2 anos, 2026 e 2027, para começar a chegar para que o governo da Ucrânia, toda a estrutura da Ucrânia, continue a funcionar normalmente. Então vamos aguardar nos próximos dias. Agora o que eu não entendo é como é que a União Europeia, como é que a OTAN admite nas suas fileiras um inimigo, Viktor Orbán. Tinham que expulsar a Hungria da União Europeia e da OTAN.
penso assim, embora que vai ter eleições agora, parece que ele não está muito bem na figura, vai ser uma disputa que muita gente, analistas europeus, estão apostando que ele não vai ser reconduzido, onde ele está lá aproximadamente mais de 15 anos no poder. E, para concluir, nós chegamos ao fim de mais uma análise profunda desse tabuleiro de xadrez banhado em sangue, né? O que vimos hoje foi o contraste brutal da guerra moderna. De um lado, o triunfo tecnológico em Sevastopol, provando que nenhum refúgio russo é seguro. Do outro, a fragilidade de uma nação que depende da unidade de vizinhos nem sempre solidários. A resistência ucraniana é feita de aço e fibra, mas também depende de moedas e de tratados. Se o mundo fechar os cofres enquanto a Ucrânia abre suas veias, na linha de frente o custo da liberdade será alto demais para suportar. Fica a pergunta para vocês, meus amigos do canal, que nos assistem. Até onde a geopolítica europeia vai permitir que o bloqueio húngaro coloque em risco a segurança de todo o continente? Porque a linha de frente que defende a Europa está na Ucrânia hoje. Nós temos que ter claro isso. O tempo está correndo e a primavera não trará apenas flores, mas a decisão final sobre quem terá fôlego para continuar de pé nesta luta épica. Vocês já ouviram minha opinião, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa questão. Muito obrigado a vocês todos que assistiram, eu conto com vocês. Deem um like, inscrevam-se e compartilhem, façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.